Nós hoje falaremos sobre o Estado como instrumento da providência divina, tratando dos seus benefícios e das suas limitações. Para nós entendermos isso, nós precisamos, antes de tudo, entender o que significa providência, e eu queria trazer aqui para os irmãos o conceito da providência, conforme a nossa confissão de fé. Ela resume muito bem no capítulo 5, nos itens 1 e 2, a doutrina da providência da seguinte maneira: pela sua muito sábia providência, segundo a infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então essa é a primeira verdade. Deus controla, governa, dirige e dispõe todas as coisas, mesmo nos mínimos detalhes. Mas há um outro aspecto da providência que precisa ser entendido, e está no item 2 do capítulo 5 da Confissão de Fé, que diz: ainda que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, isto é, o que ele planejou vai acontecer, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias necessárias, livre ou contingentemente. O que é que isto significa? Significa que, por um lado, Deus é soberano e decretou cada detalhe da história humana. Mas, por outro lado, todas as coisas que acontecem, elas acontecem de acordo com leis de causa e efeito, que foram criadas por Deus como instrumentos da providência. É por isso que nós podemos fazer previsões relativamente seguras, e também é por isso que nós somos responsáveis por nossas ações, porque reconhecemos que pela lei das causas, de causa e efeito, as nossas ações têm consequências sobre a nossa vida e de nossos semelhantes. Pois bem, meus irmãos, é sobre isto que trata o autor de Eclesiastes neste ponto, e ele vai falar de um dos instrumentos da providência, que é o governo civil. E esta é uma ocasião bem oportuna, nestes momentos em que nós tivemos recentemente as eleições, né? Nós vamos ter algumas reflexões importantes para nós hoje. Mas para nós relembrarmos o contexto de Eclesiastes, na primeira parte da sua jornada intelectual ou espiritual, o pregador ele se concentrou nas contradições e no caráter passageiro da vida. Ele também mostrou o fracasso dos empreendimentos humanos para alcançar a felicidade plena e compreender o sentido na vida e da consequente frustração que isso nos causa. Ele tomou como ponto de partida, vocês lembram, a observação de tudo que se faz debaixo do sol, palavra-chave, expressão-chave no livro, e da sua própria experiência de vida. Isso nós vimos especialmente nos capítulos 1 e 2. A segunda parte, ela mantém a temática, mas acrescentando como pano de fundo a providência divina, que por trás das cortinas da vida sustenta, governa e dirige todas as coisas dentro de um plano moralmente bom, belo e perfeito, onde, como ele disse no capítulo 3, verso 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando ele fala isso, não está falando do nosso tempo, mas do tempo de Deus. Tudo tem um tempo estabelecido por Deus para acontecer e para durar. Então, tudo está debaixo da mão soberana e providente de Deus. E isto inclui o juízo de Deus sobre os descaminhos da humanidade, sobre a queda e o pecado. De certa maneira, podemos dizer que este é o sentido daquele ditado que nós costumamos mencionar, de que Deus escreve certo por linhas tortas. Algumas pessoas têm questionado esse princípio. Depende do que você quer dizer por tortas. Não é que Deus faz as coisas de maneira torta, mas é que por causa da queda, as coisas ficaram meio tortas. Mas as coisas em si, na sua condição de contingentes, de temporais, mas Deus tem um plano perfeito. Então ele usa essas
contradições aparentes da vida para escrever a história. E então, tortas aqui tem a ver com as consequências da queda e do pecado no mundo. E em todo o tempo nós vimos que o pregador enfatiza que o homem não tem controle sobre esse plano, e nem lhe compete, usando as palavras de Jesus, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não podemos vislumbrar o desfecho desse plano perfeito de Deus. É por isso que nós não compreendemos certas contradições da vida. Nós já vimos isto, como a injustiça e a opressão, o aparente prevalecimento da maldade. Essas aparentes contradições, elas são discutidas especialmente na terceira parte do livro, na qual já adentramos, considerando essas contradições à luz da soberania e da providência divinas. Nós vimos, por exemplo, o tema da maldade e da exploração, onde deveria haver juízo e justiça, né, no capítulo 3, verso 16, capítulo 4, verso 1 em diante. Nós vimos sobre os bens que vêm para o mal e sobre males que vêm para o bem, nos capítulos 5 a 7. E nós falamos já sobre o justo que perece na sua justiça e o perverso que prolonga os dias na sua perversidade, capítulo 7, 14 a 29. Em suma, o que o pregador já nos mostrou claramente é que se por um lado, o homem não é um robô, um autômato, e portanto ele é responsável diante do seu Criador, por outro, ele não é autônomo, isto é, ele não tem uma liberdade absoluta, mas ele depende de Deus e é exortado a temê-lo. Este é exatamente um ponto que o pregador coloca aí. Então, esse temor é o que a Escritura também chama de piedade. Né? E eu creio que nós já compreendemos pela exposição do livro até aqui, que somente um relacionamento pessoal com Deus vivo, que criou todas as coisas, nos colocará no rumo certo para uma apreciação correta da vida, desfrutando das alegrias como dom de Deus, suportando as desventuras como vindas igualmente da sua mão para o nosso aprendizado e para o nosso bem. E é nesse sentido que o nosso texto aqui, ele faz parte das considerações acerca de um mundo governado pela providência divina. E sendo que aqui Salomão vai ocupar de uns instrumentos pelos quais Deus governa o mundo, restringindo e minimizando os efeitos da queda. Então, do que se trata aqui? Trata-se primeiro da ordem social, ele vai falar da ordem social, especialmente do papel do Estado como instrumento dos desígnios de Deus. Se nós levamos em conta o primeiro versículo, ele começa falando sobre quem é o sábio, quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas, quem sabe interpretar as épocas, os acontecimentos, a vida. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, quer dizer, a verdadeira sabedoria que ele está tratando aqui, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que é o temor do Senhor, que é dada por Deus. Ela alegra o homem, ela o deixa contente e feliz, apesar das contradições da vida. E muda-se a dureza da sua face, quer dizer, ele se torna mais brando no seu trato, porque ele compreende a vida do ponto de vista de Deus. Então, o que nós estamos colocando aqui é que se nós levamos em conta o que ele fala, trata-se então de considerações acerca do comportamento e da experiência do sábio na corte do rei. Talvez Salomão tenha em mente aqui um conselheiro real e como ele deve se conduzir diante do rei. Em certa medida o texto ele é uma versão veterotestamentária de Romanos 13. E eu peço então que você abra ali em Romanos capítulo 13, porque nós vamos conferir escritura com escritura. Abra e deixe aberto ali, para que você possa conferir. Mantenha sua mente atenta acerca dessa questão. Veja, como nós veremos, ao falar do papel do Estado como instrumento da providência, Salomão não está desapercebido das limitações do rei em decorrência da queda e da corrupção humanas. Então ele vai falar, portanto, dos benefícios do governo civil para o bem comum, como instrumento da providência para restringir o pecado, promover certo bem na humanidade, mas
Em segundo lugar, ele vai falar das limitações desse governo, que atingido pela queda, ele frustra os nossos planos e as nossas expectativas. Aqui você tem os dois pontos da cosmovisão reformada, da cosmovisão bíblica, que são a criação, o estado, a criação de Deus, como tal ele é bom, e você tem também a queda. E o Estado, o governo civil foi atingido, a ordem política foi atingida pela queda e tem limitações, certo? Então, na nossa exposição, falando do Estado, nós intitulamos assim, mas eu quero trazer aqui como que o verdadeiro sábio, ele se relaciona com o Estado, e eu quero fazer isso em forma de conselhos e princípios, porque o pregador aqui, algumas vezes ele fala em forma de um conselho, como o verso 2, eu te digo, observa o mandamento do rei. Verso 5, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Mas depois, no verso 7 em diante, ele traz alguns princípios. Então, quais são os conselhos? Salomão começa as suas considerações em forma de conselho acerca da relação com o rei. Aqui tem-se em mente o cidadão sábio, talvez o conselheiro do rei. E o primeiro conselho que ele dá, o mandamento é: submeta-se à autoridade do rei. Ou submeta-se à autoridade do Estado. É o que ele diz, observe dos versos 2 a 4. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má. Quer dizer, não teime em fazer o mal. Porque ele, o rei, faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento, aqui é o mandamento do rei, é a lei, não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Eu li, na verdade, o que vai bem além da primeira divisão. Mas esse é o primeiro ponto. Eu te digo, observa o mandamento do rei. O que ele está dizendo é, se você é sábio, você deve submeter-se à autoridade do Estado. Considerando o que é dito no versículo 1, Salomão está afirmando aqui, portanto, meus irmãos, que uma pessoa sábia, ela compreende o governo civil como um dos principais instrumentos da providência divina. Porque, através do governo civil, Deus restringe o pecado e promove justiça no mundo, corrigindo muitas das desordens da vida em sociedade provocadas pelo pecado. É isto que ele está dizendo. O governo restringe o pecado, promove a justiça, corrigindo desordens provocadas pelo pecado. Quando o governo pune o perverso e quando ele recompensa o justo, ele está sendo um instrumento de Deus para coibir o mal e incentivar o bem. Então, submeter-se é reconhecer esta verdade. João Calvino estava aplicando esta doutrina bíblica quando ele ressaltou, no seu comentário a Romanos capítulo 13, se a vontade de Deus é que o mundo seja governado desta maneira, então aqueles que desprezam a sua autoridade estão se esforçando por subverter a ordem divina. Estão, portanto, resistindo a Deus mesmo, já que desprezar a providência daquele que é o autor do governo civil é declarar guerra contra ele mesmo. Então, quando você é rebelde contra aqueles que Deus estabeleceu como autoridade sobre a sua vida, quando você os desrespeita e desonra, você está desonrando a Deus. E por isso você deve se submeter a Deus. E o pregador dá duas motivações aqui para nos submetermos a Deus, que são as mesmas de Romanos capítulo 13. É muito interessante isso. Primeiro, nós devemos nos submeter por dever de consciência. Olha o que ele diz. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Ao que parece, a referência aqui é um juramento de lealdade ao rei, quer seja aqueles feitos por estrangeiros que eram obrigados a prestar juramento,
quer pelos cidadãos nativos, que estão naturalmente debaixo de um pacto de obediência. Então, ao justificar a submissão ao rei, lembrando o juramento feito a Deus, o pregador está conectando um ao outro, a autoridade humana àquele que a instituiu. E essa é a doutrina que a Escritura ensina em Romanos 13 também. No versículo 1, o apóstolo Paulo diz: todo homem esteja sujeito à autoridade. Ele diz: todo homem esteja sujeito à autoridade. Por quê? As autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Até mesmo os déspotas são colocados por Deus para juízo das nações. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Condenação. Então, cuidado com a frase: se fere minha existência, serei resistência. Você estará resistindo ao Criador. Esta é uma palavra que repreende toda expectativa de revolucionária, de rebelião contra o governo, tanto mais quanto ele é estabelecido de forma legítima. Salomão está aqui exatamente dizendo: olha, é por dever de consciência. Veja que ele está chamando implicitamente o cidadão à consciência quando ele se refere a um juramento. Você fez um juramento a Deus. E como você, como cidadão, está pactuado. Então você pode dizer: não, eu não fiz. Se você tem uma lei, uma constituição, e você já prometeu, como cidadão você está debaixo, você está ajuramentado, quer você tenha feito um juramento, quer não. É um dever que pesa sobre você. E novamente nós vemos esta doutrina aí em Romanos 13, 5. Ele diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então aqui ele está claramente colocando as duas motivações. Ele falou numa ordem inversa do pregador. O pregador fala primeiro do dever de consciência, mas ele fala em segundo lugar, nos versos 3 e 4, do temor da punição. Observe, verso 3 e 4. Não te apresses em deixar a presença dele, do rei, nem te obstines em coisa má, isto é, não persista em fazer o mal, em praticar a perversidade, em transgredir a lei, porque ele, o rei, faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá: que fazes? Nós precisamos lembrar que ele está colocando aqui: olha, cuidado, porque o rei tem autoridade para te punir. E nós devemos nos lembrar que, em geral, o mundo antigo não conhecia a democracia. Nesse contexto, a autoridade do rei tinha menos limites do que no nosso mundo, no nosso país. Não significa, no entanto, que todo rei tinha poderes absolutos. Porque os reis tinham conselheiros, não é? Que ajudavam a regular o poder. Alguns deles até dominavam, né, e manipulavam os reis. E até chegavam a usurpar o poder. E mais do que isso, na teocracia de Israel, que é o contexto do pregador, os poderes do rei, eles eram ainda mais limitados, porque eles eram divididos com os conselheiros, os anciãos, e também com os sacerdotes, e até com os profetas. E não só isso, mas os poderes do rei eram regulados pela lei. Nós encontramos, por exemplo, os deveres do rei em Deuteronômio capítulo 17, antes mesmo do início da monarquia. Nós estamos ainda na teocracia mosaica. No capítulo 17, a partir do versículo 14, o Senhor faz provisões para quando o povo
tivesse um rei. Ele diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Só que ele estabelece alguns limites. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. O que ele está dizendo, ele não vai se enriquecer, não vai usar o poder público para enriquecer-se e escravizar o povo, colocando pesados impostos para enriquecer-se à custa do empobrecimento do povo. Mas ele prossegue dizendo: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro, enriquecimento ilícito. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Eu li Deuteronômio 17, de 14 a 20. Então veja que a lei estava acima do rei. Aqui era no regime chamado Lex Rex. A lei é o rei. É uma monarquia constitucional, a monarquia de Israel. Entretanto, meus irmãos, o ponto neste caso é a autoridade de que é investido o magistrado. Ele está dizendo: olha, o rei faz o que ele quer. Dentro da sua autoridade, ele pode fazer o que ele quer. Então, observa o mandamento do rei. Por quê? Porque ele foi instituído para punir o mal e recompensar o bem. Então, nesse ponto, ele está falando da autoridade de que é investido o magistrado, e isso aplica a todos os contextos. Pois seja numa monarquia, numa aristocracia, que é o governo de notáveis ou de nobres, ou na nossa atual democracia, o Estado foi instituído por Deus para punir o mal e recompensar o bem. Por isso, persistir na rebelião trará punição, é obstinar-se no mal. Ele diz: não te obstines em coisa má, no verso 3. E é por isso que o pregador ressalta no verso 5: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O mandamento aqui é a lei, é o mandamento do rei. Então, quando os magistrados executam o seu mandato corretamente, os cidadãos de bem são recompensados, e também isto vem da mão providente de Deus, para incentivar o bem e restringir o mal. Isso é a providência de Deus, restringindo os efeitos e as consequências destrutivas do pecado no mundo. A contrapartida dessa advertência está em Romanos capítulo 13, verso 4. Em Romanos 13, verso 4, Paulo diz: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada. E a espada aí não é para fazer cócegas. Está dizendo que o Estado tem o poder de vida e morte. O nosso país não tem pena de morte, mas por lei o Estado tem poder de vida e morte. É por isso que a polícia, num tiroteio, pode matar um bandido. Embora que foram colocadas leis estranhas na nossa Constituição, não é? Mas era para ser assim. Esse é o poder de vida e morte do Estado. Pois é ministro de Deus, diz Paulo, vingador para castigar o que pratica o mal. Portanto, meus irmãos, aqui a Escritura ressalta a relevância do Estado como instrumento da providência divina, como motivação para nos submetermos a ele. Por isso, o dever de consciência se soma ao temor da punição como motivação fundamental. Calvino, novamente, estava aplicando essa doutrina, quando ele ressaltou ainda no seu comentário a Romanos. Ele diz:
Se a vontade de Deus é que o mundo seja governado desta maneira, então aqueles que desprezam a sua autoridade estão se esforçando por subverter a ordem divina. Estão, portanto, resistindo a Deus mesmo, já que desprezar a providência daquele que é o autor do governo civil é declarar guerra contra ele mesmo. Resistir, desprezar a providência daquele que é o autor do governo civil é declarar guerra contra ele mesmo. Meus irmãos, como este texto é atual, não é verdade? Ele expõe, por exemplo, a insensatez, a rebelião contra Deus perpetrada por aqueles grupos que perderam a eleição no nosso país e estão dizendo que vão resistir a um governo que foi eleito democraticamente pela maioria daqueles que compareceram à votação. Ao fazer isto, estão proclamando uma rebelião. E porque já aprenderam a chamar o mal de bem, dizem que estão lutando pela democracia, contra um governo que foi eleito democraticamente. A palavra de Deus diz que essas pessoas estão se levantando contra o próprio Deus. Então, quando alguém diz, serei resistência, uma vez que não foi uma usurpação, uma vez que foi democrático, ele está dizendo que está resistindo a Deus. E é triste saber que muitos crentes que se deixaram seduzir por essa ideologia idólatra, se somam em nome de Jesus, em nome de justiça social. Que justiça social se a maioria escolheu um tal governo? Isto valeria se fosse o outro. É claro que isso não legitima o poder, não legitima a quem está no poder, o roubo, a rapina. E nós temos leis para coibir isto. E temos, graças a Deus, de maneira substancial nos últimos anos, a lei tem de alguma maneira se cumprido. E as autoridades instituídas para punir o mal estão procurando combater a corrupção. Pelo menos parte das nossas instituições. Então, aqueles que se levantam contra o governo legítimo, eles estão se levantando contra Deus. E eles não devem se fazer de vítimas quando eles forem punidos. Agora, essa obediência do sábio, ele faz mais do que submeter-se ao Estado. Ela é uma obediência inteligente. Observe o verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O autor já tinha usado esses termos aqui, não é? O que ele está dizendo é que o cidadão sábio, e aqui o crente ele tem que ser sábio, viu? O crente é por natureza sábio. A Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Relembrarei este texto mais à frente. Mas a ideia aqui é que o sábio tem que discernir o tempo e o procedimento adequado para cada momento histórico e para cada questão. Porque para todo propósito, ele diz no verso 6, há tempo e modo. E o coração do sábio sabe discernir o tempo e o modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Vamos entender um pouco melhor isto. Tempo aqui tem o mesmo sentido do capítulo 3, versos 1 a 11. Quando nós lemos, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Então significa o tempo divinamente estabelecido para cada evento. A língua grega, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né, e algumas partes, pequenas partes em aramaico. Mas no Novo Testamento, essa expressão tempo, no sentido de tempo de Deus, traduz a palavra grega kairos. A palavra para tempo, ocasião específica, humana, é chronos, de onde vem a nossa palavra cronômetro. Mas a palavra para tempo oportuno, tempo de Deus, é kairos. Quando a Bíblia fala da plenitude do tempo em que Deus enviou o seu Filho, ela usa o termo kairos ali. Então, se nós olharmos talvez na Septuaginta, seria esta a palavra. Então, o coração do sábio
sabe discernir o tempo divinamente estabelecido por Deus para cada evento. O coração do sábio sabe discernir os acontecimentos à sua volta e tirar conclusões. Mas ele conhece também o modo, e a palavra modo, na verdade, traduz literalmente a palavra hebraica para juízo. No sentido de juízo formulado, juízo que você formula acerca de um determinado fato. Então, a ideia que o pregador está trazendo aqui, é a de que o coração do sábio saberá discernir tempos e épocas que Deus lhe revela através dos eventos históricos, aproveitando as oportunidades dadas por Deus, aqui, no caso, pela ordenação política e jurídica. Esta recomendação, por isso, equivale a esse texto que eu já citei, de Efésios 5, versos 15 a 17. Lá está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, a palavra aqui é kairos, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Por essa razão, prossegue Paulo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O verbo compreender traz a ideia de juntar os fatos ao redor para deles tirar uma conclusão. É isto que o pregador está dizendo: você deve se submeter à autoridade do Estado, você deve se submeter por dever de consciência, porque é um dever para com Deus que estabeleceu o governo civil, e você deve fazer isso também por temor da punição, porque Deus usa o governo civil para punir o mal, e você pode ser punido. Mas você precisa também aprender a discernir o tempo em que você vive, as oportunidades que Deus te dá, para que você exerça a sua cidadania de maneira sábia, aproveitando os instrumentos que Deus te dá, para servi-lo melhor e ser mais um a contribuir para o bem comum. E tal como nos capítulos 4, de 13 a 16, quando nós falamos sobre o fracasso do idealismo político, nós devemos lembrar as 3 facetas do governo civil, não é? Conforme nos ensina João Calvino. O governo civil compõe-se primeiro do magistrado, que é o guardião e mantenedor das leis, cuja soberania é delegada por Deus, a quem ele prestará contas. No meio você tem a lei, que aqui é chamada de mandamentos, versículos 2 e 5 no nosso texto, segundo a qual o magistrado exerce o seu domínio. E terceiro, do outro lado, você tem o povo, aqui mais especificamente encarnado no cidadão sábio, que deve ser governado pelas leis e obedecer ao magistrado. Só que lá no capítulo 4, como nós vimos, o pregador enfatizou apenas a instabilidade da ordem civil. Mas aqui ele vislumbra certo proveito. Proveito para o bem. Deus, através do magistrado, sim, o desgoverno é sempre pior do que o governo, mesmo um governo déspota. Eu vou dar um breve exemplo histórico. Todos concordamos que Bashar al-Assad é um tirano, que de alguma maneira maltrata o seu povo. Mas é um problema geopolítico que as nações aliadas não estão conseguindo resolver. Por quê? Porque tirar Bashar al-Assad do poder, equivale a fortalecer o Estado Islâmico, que é uma organização terrorista e que é inimiga de Bashar al-Assad. Deixar Bashar al-Assad no poder é deixar, de certa maneira, a tirania, mas pelo menos ele combate o Estado Islâmico. Esse é um problema sério geopolítico. A gente fica pensando, a Síria não tem democracia, mas o mundo oriental, exceto Japão, Coreia, esses mais ocidentalizados, não conhece democracia. Então a pergunta é, será que é pior ele sair ou é pior ele ficar? Porque quando ninguém mexe com ele, há uma relativa paz entre os cidadãos. É só ninguém se levantar contra o governo e eles vivem com uma relativa paz.
Isso que eu estou falando é comentário de muitos comentaristas políticos. O que eu quero mostrar é que o magistrado e o governo civil, de alguma maneira, impõe ordem, embora óbvio, quanto mais tirano, mais desordem, mais injustiça. E é por isso que o sábio Salomão aqui, ele vislumbra certo benefício, mas o proveito ele deixa claro que é limitado, por certa incerteza quanto ao futuro e pela certeza da morte. Isto levanta, então, o segundo ponto da nossa mensagem, que são as limitações do Estado e da ordem política como um todo. Então, esse é um ponto. Você deve reconhecer as limitações do Estado, e aqui ele apresenta duas limitações. Ou seja, o Estado não vai trazer o céu na terra. Ele não vai trazer o bem comum numa dimensão perfeita. Porque o Estado foi atingido pela queda. Porque o governo civil também foi atingido pela corrupção. Ele também não vai trazer para nós nenhum bem permanente. Lembra? A procura do pregador é por um bem permanente. E ele apresenta pelo menos duas limitações do Estado. Primeiro, ele não tem domínio sobre o futuro, ele não tem domínio absoluto sobre o futuro nem sobre a morte. Ele fala isso claramente no verso 7 e no verso 8. Observe a escritura. Porque o coração, diz que é grave o mal que pesa sobre o homem. Porque o homem, é uma palavra geral, não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém, isso inclui o Estado, há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. O que ele está dizendo aqui é que homem nenhum tem controle absoluto sobre o futuro. Então, mesmo o melhor governo civil não tem como garantir em absoluto que haverá bom futuro. É isso que ele está dizendo, nem controla o dia da nossa morte. Então, se por um lado, o primeiro ponto, ele é uma reprimenda àqueles que dizem, se fere minha existência, serei resistência, este segundo ponto corrige a expectativa idólatra daqueles que acham que a Liga da Justiça assumiu o poder. E agora nossos super-heróis vão tirar o país do buraco. Cuidado, porque isso é igualmente pecaminoso. Porque, embora tenha recebido de Deus o poder da vida e da morte na execução da justiça, o controle do Estado não é absoluto. Essa prerrogativa pertence unicamente a Deus. E aqui nós vemos como a soberania de Deus se sobrepõe às causas secundárias. Os puritanos, eles compreenderam esse mistério e eles o deixaram bem explicado na nossa confissão de fé, no mesmo capítulo da providência. Eles dizem assim: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, entre eles o governo civil. Todavia, ele, Deus, é livre para operar sem eles, sobre eles e contra eles, segundo o seu arbítrio. A eleição no nosso país foi um exemplo. E eu não estou falando aqui para favorecer ninguém ou para elogiar ninguém, mas um homem sem recurso, apenas com redes sociais, com um celular, sem grande envergadura intelectual, eu diria até com certa limitação quanto à compreensão da importância da política, que todos os profetas do nosso tempo diziam que não tinha a mínima chance, sobe ao poder. E nós temos uma reviravolta, é um fenômeno, o nosso país é um fenômeno que está acontecendo mais intrigante, mais complexo do que o que aconteceu nos Estados Unidos. Embora isso esteja acontecendo no mundo, uma guinada à direita.
para a preocupação daqueles que acham que a esquerda é do bem e a direita é do mal. Mas, porque Deus, ele opera, é livre para operar. E não foi por meio desse homem, simplesmente. Deus começou a operar por um pequeno grupo de procuradores e juízes que começou a investigar o caso de desvio de dinheiro no posto de gasolina. Deus é livre. Ele opera quando quer e como quer. Mas isto também significa que o governo não tem controle. O atual presidente que está aí, ainda que atribuamos a ele boas intenções, porque tem um coração pecaminoso, pode corromper-se. E não só isso, pode cercar-se de pessoas corruptas. Já começaram a haver disputas, brigas de ego e de poder entre os seus assessores, entre os conselheiros do rei. E se ele não souber apaziguar, pacificar e conciliar essas brigas internas, não vai ser o que a gente imagina, ou o que muitas pessoas imaginam. Então, o governo civil não tem domínio absoluto sobre o futuro e nem sobre a morte. Mas há uma segunda razão pela qual ele é limitado. Ele também pode se tornar-se injusto e opressivo. Eu posso agora citar o nome. O presidente eleito Bolsonaro tem todo o potencial para se tornar um mau presidente. Ele é pecador, tem um coração que foi atingido pela queda, e ao redor dele tem que administrar o produto interno bruto da sede de poder que seus assessores certamente têm. E ainda tem que brigar com o Congresso, onde muita gente tem, desculpem-me, o rabo preso. Então ele pode se tornar injusto e opressivo. É o que ele diz no verso 9 a 11. Voltemos ao nosso texto. Tudo vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Depois de ter falado do rei, ele diz, olha, às vezes o rei domina para o mal, para a destruição. Reconhecer essa verdade, meus irmãos, livra-nos de idolatrar o Estado ou qualquer que seja o candidato. E livra-nos de alimentar qualquer visão romântica ou ilusão romântica. Reconhecer essa verdade, de que o Estado tem suas limitações, conduz-nos a moderar nossas expectativas quanto aos salvadores da pátria e as utopias ideológicas. Então, cuidado. Modere suas expectativas. Continue esperando em Deus. Louve a Deus se você acha que a mudança foi para melhor. Louve a Deus, agradeça a Deus, mas faça o que a Bíblia diz. Interceda pelas autoridades, pelos reis, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Porque o mesmo Deus que o colocou lá é o único que pode capacitá-lo a governar bem. Então, o pregador, ele é o que nós chamamos de um iconoclasta. Que palavrão é esse, pastor? Iconoclastas são aqueles que destroem os ídolos, que zombam dos deuses da cultura. É isso que é um iconoclasta. É alguém que destrói ídolos. E como tal, o pregador frustra nossos sonhos utópicos quanto ao governo civil, lembrando-nos de que ele pode tornar-se injusto. E aqui no texto, ele mostra 3 modos em que o governo pode nos decepcionar. Primeiro, ele pode exercer um domínio para a ruína. Está aí no verso 9. Há tempo, ele diz, tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. O governo pode trazer destruição. Nós tivemos aí 13 anos de exemplo, né? Destruição. Nós temos um exemplo, infelizmente, na nossa
querida vizinha Venezuela. Destruição. Então, o governo, ele pode exercer um domínio para a ruína. Ele também pode nos decepcionar ao deixar de punir os perversos e recompensar o bem. Verso 10. Assim também, vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, terem um bom enterro, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, os piedosos, foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Veja, o próprio povo esqueceu o bem que eles fizeram. Também isto é vaidade, isto é vapor, isto é névoa, isto é neblina. Então, deixando de punir o perverso e recompensar o bom. Mas um terceiro e último modo pelo qual o governo muitas vezes nos frustra é incentivando pela impunidade a corrupção. Isto está no verso 11, observe. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Meus irmãos, em nossa experiência como nação, nós conhecemos bem os prejuízos da impunidade. Nós amargamos hoje os efeitos destrutivos de décadas de impunidade. Possivelmente a impunidade está há mais tempo em nossa história do que nós imaginamos. Já no início do século passado, Rui Barbosa lamentava, cito Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, no início do século XX. Sendo assim, meus irmãos, o sábio não alimenta utopias nem messianismos. Ele não deve idolatrar o Estado, porque ele reconhece os limites impostos por Deus e consequência da queda. Mas há uma terceira verdade que o sábio deve ter em mente aqui. Então nós falamos de princípio, submeta-se ao Estado, reconheça as limitações do Estado, mas você também precisa lembrar que há um que governa sobre todas as coisas. Então a verdade que ele mostra aí nos versos 12 e 13 é que o justo juiz, a seu tempo, corrigirá as injustiças cometidas pelo Estado e pela sociedade. Veja os versos 12 e 13 aí. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Estou falando dos crentes. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Duas vezes o tema do temor a Deus. E nós devemos notar, especialmente a partir desse ponto, que conforme Salomão avança para o final, as observações dele vão se tornando cada vez mais religiosas ou espirituais no seu conteúdo. À medida que ele mina nossas esperanças em encontrar satisfação nos empreendimentos humanos, ele vai nos conduzindo mais e mais a Deus e à piedade, que é o temor de Deus. Observe que ele fala duplamente, no sentido positivo, aqueles que temem a Deus vão ser felizes, e no sentido negativo, aqueles que não temem a Deus serão punidos no tempo. É claro que, por um lado, Salomão não explica aqui com maiores detalhes como e quando a recompensa aos bons e a retribuição aos maus serão sancionadas. Mas ele já nos deixou duas pistas no livro para a compreensão desse mistério. No próprio texto também. Somente no contexto da aliança, obviamente, esse mistério será aclarado. Mas ele tem duas pistas aqui. A primeira pista aqui, no verso 6. Observe. O verso 6 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Tanto aqui como anteriormente, você lembra, capítulo 3, verso 1 a 11, Deus estabeleceu tempo para todo propósito, mas especialmente no capítulo 3, verso 17, a mesma expressão tempo e propósito, ou tempo estabelecido,
ela ocorre. Eu quero que você abra lá no capítulo 3, verso 17, do mesmo livro de Eclesiastes. Capítulo 3, 17, ele já havia dito e nos dado uma pista. Ele falava ali sobre a maldade que ele via no mundo. Desde o verso 16, via ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo, aqui é no tribunal, onde se deve ter o juízo correto, reinava a maldade. E no lugar da justiça, a maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há tempo para todo propósito, inclusive para o julgamento. Então ele está dando uma pista aqui, e o que ele está dizendo é que há um tempo estabelecido por Deus, e aqui ele está falando além do que está debaixo do sol. Há um tempo estabelecido por Deus para julgar definitivamente o justo e o perverso, embora juízos temporais antecipem parcialmente este dia, quando Deus usa o Estado, por exemplo, para punir o crime e o mal. Mas, por outro lado, ele nos mostra que até lá, a vida debaixo do sol seguirá com as suas contradições. Verso 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, justos que parece que foram castigados pela sua justiça, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Meus queridos, eu já começo a avançar para a conclusão, mas antes da gente concluir, eu quero que a gente entenda essas verdades todas que nós vimos à luz de toda a revelação. E eu quero então mostrar para vocês alguns desdobramentos dessas verdades, porque elas ganham uma nova dimensão no contexto da nova aliança. Eu falei na mensagem anterior que se a vida se resume apenas ao que vemos debaixo do sol, isto é, se só existe essa vida para se viver, então a vida é injusta. Por quê? Porque a vida debaixo do sol, ela não equaciona as ações e seus resultados. Você vê coisa má acontecendo a gente boa. Se você olhar, por exemplo, onde o evangelho é perseguido, crentes morrem cedo por causa da perseguição. Isso é injusto. Acontece que ao analisarmos a totalidade da revelação, nós podemos perceber que a vida não se resume ao que vemos debaixo do sol. Porque na nova aliança, o mistério da vontade de Deus, ele é revelado em Cristo. Por exemplo, em Cristo, nós vimos o juízo final de Deus sobre os pecados do seu povo. Foi consumado. Deus, ele já julgou em Cristo os pecados do seu povo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão condenados à morte. Mas para aqueles a quem Deus resolveu salvar, Ele enviou seu Filho para nele punir o mal, a fim de que pudesse justificá-los. E é por isso que a palavra de Deus diz em João 3,18 que quem nele crê não é julgado, e esse é o único modo de você escapar do juízo vindouro. Porque a corrupção se abriga em todo o coração. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que não há nenhuma condenação. Nós também descobrimos que pelo sangue da sua cruz, Cristo resgatou a criação e resgatou a história da frustração imposta pela queda. E ele fez isso quando ele morreu na cruz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso está em Colossenses 1:20. E havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por intermédio dela, reconciliasse todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus já executou a obra para pacificar a criação e pôr um fim à frustração que nós ainda sofremos neste mundo.
E é claro que isto nos leva à terceira verdade, de que na dispensação da plenitude dos tempos, quando chegar a consumação dos séculos, o dia estabelecido por Deus, todas as coisas convergirão para Cristo. Efésios capítulo 1, verso 10, a Bíblia diz que ele nos revelou esse mistério. Essa dispensação da plenitude dos tempos, a palavra é kairos. Um dia essa história terminará para começar uma outra história, e tudo sustentado pelo governo de Cristo. E, portanto, é por meio de Cristo que Deus trará a juízo todas as obras humanas. Paulo, falando aos atenienses, em Atos capítulo 17, verso 31, ele os adverte nestes termos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse ato de julgar, ele era um ato do rei. O rei podia julgar. E ele está exatamente trazendo aqui um princípio que nos é ensinado no Salmo 96 e no Salmo 98. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que neles há, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Como é que ele julgará? Por meio de um varão, de alguém que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou assumindo a forma de servo. E que encarnado conquistou a nossa salvação. E que exaltado à destra de Deus, está pondo todos os inimigos debaixo dos seus pés. E um dia virá como rei para reinar sobre os reinos deste mundo. E é então que nós chegamos à nossa conclusão. Voltando para Eclesiastes, à luz da revelação, nós vamos olhar a conclusão do pregador. E o que é que ele conclui? Ele vai falar então sobre algumas características do verdadeiro sábio. O verdadeiro sábio, meus irmãos, entenda-se aqui o piedoso ou o crente, ele celebra a vida debaixo do sol, apesar das suas frustrações. Porque ele não espera muito dessa vida, mas ele sabe que há uma vida que o aguarda em Cristo. Versos 15 a 17, ele fala dessa celebração da vida. Então, exaltei eu a alegria. Observe que, no final das contas, o pregador não é um pessimista. Ele é um realista, mas quando ele se torna otimista, o seu otimismo está em cima dessa visão do plano perfeito de Deus. Ele diz: exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, o que ele quer dizer é que o sábio recebe com gratidão e contentamento as alegrias que da parte de Deus lhe são concedidas para o seu aprazimento. Por isso, quando nós vivemos muito ansiosos com o dia de amanhã, isso revela falta de sabedoria. Olha como nós somos insensatos. Vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes você já viu alguém, por exemplo, desfrutar de um lugar aprazível? Vamos supor que você tem um amigo que tenha um dinheiro a mais, e esse amigo tem uma mansão com uma piscina e um campo de vôlei, e o chama para passar um dia lá. E aí você desfruta da piscina, o campo de vôlei, come um churrasquinho. Bom, o sábio vai dizer: Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me concedeu na sua graça desfrutar destas coisas. E se o dono da mansão for sábio, ele vai dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não só me deu os bens, mas a capacidade de desfrutá-los com os meus amigos. Mas sabe como é que o estuto vai pensar? O estuto vai tomar o banho de piscina e dizer: um dia eu ainda vou ser rico e ter uma piscina dessa. Ele está desfrutando da piscina e Deus está mostrando que ele não precisa ser rico para isso. Entende?
Ah, como eu queria. E o rico insensato vai dizer, tomara que esse meu amigo aí não quebre a piscina. Ai meu Deus, minhas contas amanhã. Não, olha, você fica tomando banho aí, porque eu tenho que resolver umas coisas aqui da empresa. Percebe? O que faz diferença é como você encara as coisas da vida. Então, o sábio recebe com gratidão e contentamento as alegrias que da parte de Deus lhe são concedidas. Eu exaltei a alegria, porquanto para com o homem não há coisa melhor. Para o homem não há coisa melhor do que comer, beber e alegrar-se debaixo do sol. Mas, por outro lado, o sábio aceita com humildade a finitude, reconhecendo tanto sua fraqueza diante dos desafios da vida, como o caráter passageiro dos momentos de prazer enquanto nesta vida, e também a sua perspectiva limitada, a sua própria ignorância acerca do plano perfeito de Deus. É o que ele diz nos versos 16 e 17. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. O sábio aceita a finitude, aceita o mistério, aceita as contradições que ele não pode entender. E aproveita os dias bons que Deus lhe dá. Mas à luz do Evangelho de Cristo, meus irmãos, a esperança do sábio, daquele que teme a Deus e cultiva a piedade, não se limita às coisas desta vida. Antes ele enxerga pela fé além do que está debaixo do sol, como diz a Escritura, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso está em 2 Coríntios 5, 7. E dessa perspectiva, meus irmãos, se nós somos crentes em Jesus, e se você está em Cristo, você é sábio. E o sábio espera o Rei perfeito, que em sua morte já subjugou o império das trevas, triunfando deles na cruz, como Paulo diz em Colossenses 2:15. O sábio sabe que o Rei perfeito, que o supremo governante, em sua ressurreição, já recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, como ele mesmo disse. E o sábio sabe que em sua segunda vinda, o Supremo Rei consumará a obra redentora, estabelecendo um reino de paz e de justiça, a ser desfrutado por todos os que nele creem. Quando então se ouvirá, o reino desse mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele, Cristo, reinará pelos séculos dos séculos. Não é a democracia que vai trazer a felicidade para os povos, é a cristocracia. Aleluia! Assim, meus irmãos, enxergando além do horizonte, o crente não se desespera. Ele pode submeter-se ao Estado, e deve fazer isso por temor do mal, mas também por dever de consciência, porque ele sabe que o Estado é instrumento de Deus, mas ele não se desespera quando o Estado não corresponde ao que ele espera. Ele desfruta do gozo que vem de Cristo, recebendo com gratidão e desprendimento os dons de Deus nesta vida, aceitando os infortúnios na certeza de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E consciente de que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, os crentes em Cristo, eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nas vaidades deste mundo, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém.